Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Nós tivemos este ano um evento inaudito, que foi o risco real de os Estados Unidos não cumprirem com compromissos relativos às suas dívidas. E rapidamente eles usaram, é interessante isso, a 14ª emenda da Constituição. A 14ª emenda é inclusive a mais longa emenda, em termos de tamanho de texto mesmo, né, da Constituição dos Estados Unidos. E ela tinha a ver com a proteção de ex-escravos, né, a possibilidade deles serem admitidos na economia, no mercado de trabalho, nos negócios, e tirava do parlamento o direito de impedir que o governo honrasse determinadas dívidas. Tirava do Congresso dos Estados Unidos esse direito. É uma emenda muito datada, né, porque tem a ver com o período da Guerra da Secessão, do pós-Guerra da Secessão, e com elementos anteriores à Guerra da Secessão, mas ela foi muito aplicada no pós-guerra. É datada, mas ela chegou a ser lida e relida e revisitada pelos assessores jurídicos do governo Biden, quando ele ficou com medo mesmo de ter de anunciar uma moratória, o que seria uma vergonha para o Biden, para seu governo, para sua administração e para os Estados Unidos. Mas não foi necessário, como sempre aconteceu nessas situações, essa a mais trágica de todas, porque aproximou-se de uma moratória, mas sempre quando há essas situações, olha, vamos parar de pagar os salários dos servidores públicos, parques serão fechados porque o guarda não vai trabalhar. Então, os serviços públicos são suspensos, a não ser aquilo que é essencial, Forças Armadas, polícia, hospitais com atendimento público e tal. O resto para até que se resolva a questão da autorização para um novo limite da dívida. E o novo acordo, que custou a sair, mas quando ele saiu, estabeleceu que o teto da dívida pública dos Estados Unidos passou para 31 trilhões e 400 bilhões de dólares. 31 trilhões. O que mostra o tamanho do problema. Porque esse acordo estica esse novo teto até janeiro de 25. O que vai acontecer em janeiro de 25? A posse do presidente que for eleito no ano que vem, em 24. Pode ser até o próprio Biden, porque ele é candidato à reeleição. Pode ser o Trump voltando. Pode ser o DeSantis. Pode ser o Robert Kennedy Jr., que são os candidatos com alguma viabilidade, pelo menos agora, né? Ainda tem muito chão pela frente, pode aparecer alguém aí que atropele todo mundo. Mas hoje, esses são os candidatos com alguma viabilidade. As pesquisas, aliás, colocam o Trump bem à frente dos demais, tanto na disputa interna republicana, quanto na disputa com aqueles que já apresentaram seu nome ao Partido Democrata. Em janeiro, dia 20 de janeiro, é a data da posse, né? Dia 20 de janeiro de 2025, está lá o novo presidente. E aí acaba esse acordo, acaba a validade desse acordo, esse é o prazo de validade. Então, seja o Biden continuando, seja um outro, o Trump voltando, ou qualquer um outro, DeSantis, Kennedy Jr.,
De cara, o sujeito vai encontrar um tremendo abacaxi, porque a primeira coisa que ele vai precisar fazer é discutir com o Congresso um novo alargamento do prazo e provavelmente uma expansão do teto. 31 trilhões é o que vale até janeiro de 25. Só que essa prorrogação, ampliaram e prorrogaram o prazo, ampliaram a quantia, o teto e estenderam o prazo de validade, não resolve a essência do problema, que é o endividamento. E aí, a Fitch, que é essa agência de avaliação de riscos, né? É muito comum se acompanhar no noticiário. Fitch, Moody's, Standard & Poor's rebaixam nota da Argentina, da Turquia, do Chile, do Brasil. O Brasil até agora, recentemente, teve ali a notícia de que de BB- passava para BB, né? Então, continua longe do grau de investimento, do nível de investimento, mas recebeu ali um sinal de otimismo de uma agência de avaliação de risco. Agora, os Estados Unidos não é inédito. Não é inédito. O que estava próximo de acontecer, e aí como algo inaudito, seria um calotaço numa dívida imensa. E com as consequências disso para o mercado global, mercado de títulos, deslocamento de investimentos, fuga do dólar. Conseguiram evitar, mas o problema permanece. E aí, a Fitch decidiu que haveria um rebaixamento. Isso já aconteceu no governo Obama, mas aí foi a Standard & Poor's que cortou a recomendação máxima de AAA para AA+. E a Fitch havia colocado sua recomendação com os 3 As para a dívida soberana dos Estados Unidos em alerta para um possível rebaixamento em maio, citando riscos negativos, incluindo um desgaste no debate político e um crescente peso da dívida. E ela decidiu, então, que a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos passa, na avaliação dela, de AAA para AA+. É um rebaixamento, não é dramático, mas chama a atenção porque, basicamente, o que ela analisa é que há uma deterioração fiscal que deve aumentar e ser notada com movimentos mais rápidos nos próximos 3 anos, assim como uma alta e crescente carga geral da dívida do governo. Quando deram aliviada na avaliação da situação do Brasil, nós dizíamos aqui que, claro, a reação do Haddad, né, com alto elogio e comemorações, tá vendo? Estamos no caminho certo, aquelas coisas. Sempre que uma agência faz uma avaliação positiva ou menos negativa do que a avaliação anterior, a reação é essa. É um reconhecimento ao nosso trabalho e tal. Quando a agência piora a nota, quando ela diz para os investidores, tomem cuidado com aquele país, com os títulos públicos daquele país, com os papéis oferecidos por aquele país no mercado de títulos. Tome cuidado, porque a situação fiscal é perigosa, a dívida é crescente, as pressões para crescimento da dívida são notáveis, são relevantes,
não desaparecerão. Então, cuidado. Não seja financiador desse governo, porque a situação do país é perigosa e você pode não receber. É, na verdade, uma avaliação para investidores. Mas essa reação, quando há um rebaixamento, dizem, esse pessoal não sabe nada. Os caras ficam olhando à distância, não conhecem a nossa realidade e tal. Pois bem, foi exatamente essa a reação da senhora Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro no governo Biden, que disse discordar da decisão da Fitch Ratings e que a mudança anunciada pela Fitch é arbitrária e baseada em dados desatualizados. Não é verdade o que ela está dizendo. Os dados não são desatualizados, senão por uma questão de dias, semanas. E basicamente o que os analistas da Fitch estão dizendo é que se a avaliação fosse feita hoje, ela seria pior do que há 3 semanas. Mas a mesma Janet Yellen fez uma feliz e alegre, contente viagem a Kiev e desembarcou em Kiev prometendo aquilo que o governo Biden tem feito cotidianamente na sua relação com Zelensky: armas e dinheiro. Tomem armas, tomem dinheiro. A Polônia está ajudando tanto. Polônia, tome armas, tome dinheiro. E prepare-se, porque vamos instalar aí um sistema de defesa antiaérea e antimísseis com radares moderníssimos, apesar de todas as promessas feitas no passado, inclusive nos acordos com a Rússia, quando a Rússia removeu os mísseis de médio alcance apontados para a Europa, e em troca houve o compromisso de não colocar sistemas de defesa, sistemas avançados, nos países próximos à Rússia. Mas tem mais. Tem mais. Porque aqueles mísseis russos estavam apontados para Madrid, Londres, Paris, Berlim, Roma, Lisboa, Estocolmo, estavam apontados. E foram removidos. Mas eis que a senhora Janet Yellen não se limita a questões de finanças. Ela parece amar e reproduzir o discurso ensandecido do seu chefe. E desembarcou em Kiev dizendo: vocês terão mais armas, vocês terão mais dinheiro. Quando alguém diz, não, mas a Ucrânia não paga por isso. Claro que não. Quem paga? O contribuinte dos Estados Unidos. Paga para quem? Paga para quem? Para o governo? Não. O governo pega o dinheiro do povo e entrega para 8 gigantescas fabricantes de armas de guerra. É transferência do setor público para o setor privado. E numa política que não tem o carimbo aprovatório, a chancela do povo dos Estados Unidos. Você tem quem apoia, quem não apoia. E aí, a dívida cresce. Cresce muito. O orçamento militar dos Estados Unidos, aquele que depende de aprovação do Congresso, porque é bom dizer, há muita coisa desenvolvida que só depois do desenvolvimento
você tem o pedido de verba para o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento já foi feito. E aí o Congresso só tem de autorizar que o cheque seja assinado. Caças, moderníssimos, etc. O orçamento está em 850 bilhões de dólares. Orçamento de defesa. E é hoje esse orçamento a fonte de poder do Estado de Segurança dos Estados Unidos. Só que há um custo. Os caras falam, não, é a Previdência. Que Previdência? É o sistema de socorro médico. Que é isso? São precaríssimos. São precaríssimos. Definitivamente não faz sentido que o país mais rico do mundo tenha suas finanças abaladas por um sistema de socorro na área de saúde que é pífio, que é insuficiente, que não atende às exigências de um crescimento da população carente nos Estados Unidos, empobrecida. E o Obama cometeu um grande erro quando tentou resolver isso, ao dizer que as pessoas tinham obrigação legal de terem um plano. Esse foi o grande erro dele, porque, é claro, isso foi contestado na Suprema Corte. Escuta, o governo não pode obrigar alguém a ter um plano de saúde privado. Ou ele oferece um sistema público, ou cala a boca. Ele não pode obrigar o cidadão a ter um plano de saúde. Esse foi um erro primário, típico, né, dos seguidores do Marcuse, que cercavam ali o Obama, e que hoje foram engolidos pelo Estado de Segurança no governo Biden, mas batem palminhas. A OC, o fato é que esse pessoal bate palminhas e agora é desafiado pela aritmética. Porque o problema não está no fragilíssimo, pequeno sistema de socorro médico, de socorro hospitalar público nos Estados Unidos. Em alguns estados você tem sistemas desenvolvidos, mas são dos estados. Entram na dívida pública, no cálculo da dívida pública. Mas os estados têm autonomia, liberdade para desenvolver esses programas. Então não tem nada a ver com o tamanho da dívida pública dos Estados Unidos. Eles não têm nada parecido, por exemplo, com o SUS. Então, se o sujeito não tem lá a carteirinha que lhe garante um atendimento, muitas vezes parco, ou ele arruma dinheiro, ou ele não tem atendimento. Não vai ser atendido. Não vai ter médico, não vai ter hospital. Então isso não tem nada a ver com a dívida pública. Sistema previdenciário, que sistema previdenciário? A questão é, você tem uma gastança, não há dúvida, com políticas que são pura demagogia, políticas populistas e que não resolvem problema algum, não resolvem problemas sociais crescentes e, claro, um gasto exorbitante com o Estado de Defesa e com a política imperial. Aí, estourou um golpe de Estado lá no Niger. Aí as pessoas olham para lá e veem o quê? Mais de 1.000 soldados americanos estacionados lá. Acuados. Porque o povo está dizendo fora a França, fora o Ocidente. A gente ainda vai tratar disso. Já falamos disso, mas trataremos disso até porque
ao risco até de uma divisão e de conflagração militar naquela região da África, já que Burkina e Mali disseram que se os outros países africanos, incentivados pelos Estados Unidos, entrarem no Niger, ou alguns preferem Níger, né, que haverá resposta militar do Mali e de Burkina. Mas estão lá, 1.100 soldados estacionados. Isso é café pequeno. Você tem entre 30 e 40 mil. Hoje não há divulgação do número exato. Chegou a 40, caiu para 28, subiu para mais de 30, mas entre 30 e 40 mil soldados na Coreia do Sul. Bases permanentes em qualquer canto da Terra. É o único país com capacidade militar de lutar 2, 3 guerras seguidas em partes distantes entre si no mundo. Isso tem custo. E claro, o investidor olha e fala, pô, o que esses caras da FIT estão dizendo? Que título do Tesouro Americano é um risco? Não, ainda não. O que eles estão dizendo é, esse é um primeiro movimento de rebaixamento. Não sabemos se pararemos aqui. Porque há uma deterioração crescente. Não é o ápice da deterioração. Não é uma deterioração que começa a ser revertida. É uma deterioração crescente das contas públicas. E no debate bipartidário, hein? Ah, claro, e com a participação do ex-independente Bernie Sanders. Bernie Sanders hoje, como é que faz para olhar no espelho, depois de passar anos como um crítico da política imperial, das intervenções armadas, e agora apoia a política de Biden na Ucrânia? Como é que faz? Como é que ele se encara? O ex-independente Bernie Sanders, que oficialmente ora é independente, ora é democrata, disputa até primárias democratas e tal, depois sai, volta a ser independente. E os dois grandes partidos e a Casa Branca, eles demonstraram o seguinte, eles não enxergam saída. Porque o debate foi longo, foram meses. Não é que alguém um dia acordou e falou, nossa, estamos perto de uma moratória. Não, foram meses debatendo. É aritmética. Eles olhavam e diziam, não vai fechar. E aí o governo pediu para o Congresso, aumentem o teto, porque senão não tem como pagar. Aí tem aquele jogo político, você pressiona e tal. Na hora H, a moratória seria vergonhosa para todos eles e para o país. Mas principalmente para o governo Biden. Mas aí houve um acordo bipartidário e disseram, tá bom, até janeiro de 25 e o teto agora em 31 trilhões e 400 bilhões de dólares. 31 trilhões de dólares. Eles deixaram claro que não sabem como resolver isso. A economia é a maior do mundo. Pode ser que daqui a uma década não seja mais a maior, pode ser a segunda, pode ter sido ultrapassada pela China, daqui a 20 anos pode ter sido ultrapassada pela Índia. Isso é outra história. E é uma economia, além da diversidade inigualável, ainda é mais desregulamentada que as outras. Não como era antes. Hoje há muito mais burocracia e regulamentação nas relações do Estado com o investimento privado nos Estados Unidos. Mas, comparando-se com os outros países, a desregulamentação ainda existe e permite reações muito rápidas para sair de crises. Então é claro que é uma economia imensa, gigantesca, e individualmente, não como bloco, né? Individualmente, é o maior mercado consumidor do mundo. É o maior PIB da Terra e 2/3 do PIB americano estão relacionados ao consumo interno.
Só que há um limite. Se o Estado fala em aumentar imposto, isso parece cada vez mais arrasador para candidaturas. As empresas disseram, há um limite. Você vai inviabilizar os negócios. Eu vou demitir, eu vou quebrar. Os trabalhadores dizem, opa, paga o suficiente, vá cobrar do rico. E aí, tá bom, vamos cobrar dos ricos. Bom, hora de fazermos jantares para a candidatura. Não. É melhor não tocar nesse assunto até a eleição. E aí serão mais 4 anos e tal. Mas também não resolveria. É uma arrecadação gigantesca, óbvio. Só que a dívida tornou-se incontrolável. E tem a ver, porque quando houve Bretton Woods, por que o mundo aceitou o dólar? Isso é um acordo internacional. É a moeda confiável. Tem lastro. Esse lastro desapareceu há cerca de 50 anos no governo Nixon. Não tem mais lastro. Só que como é uma moeda mundial, o Estado soberano que emite essa moeda, ele fica tranquilo. Eu posso me endividar à vontade. Porque eu emito a moeda que o mundo usa nas suas relações comerciais, nas relações financeiras. Eu emito essa moeda, eu posso me endividar à vontade. Por isso o terror, o pavor em Washington, quando muitos países começam a dizer vamos desdolarizar nossas relações comerciais, vamos desdolarizar nossas relações financeiras. Então, isso também teve impacto político na avaliação do risco da dívida dos Estados Unidos. E com consequências para o mundo inteiro, obviamente. Ronald. 1 minuto para as 4 horas da tarde. Bandeirantes Acontece, tema de abertura é o podcast Entendendo a Notícia. Busque aí no seu agregador de podcast, no site da Rádio Bandeirantes, nos canais de comunicação, pelas redes sociais, sempre à disposição para você. Tem também o Bandplay, é fundamental que você tenha o aplicativo no seu celular, tá bom? Bandplay, você acompanha a programação em áudio ou em áudio e vídeo também. Daqui a pouquinho tem o Milton Neves ao vivo aqui. Rede Bandeirantes de Rádio.